Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Antropologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Cultura e Controle Social. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de antropologia jurídica, antropologia do direito. Diversos temas aí nós temos dentro dessa área. A nossa temática hoje é a relação da discussão sobre cultura e controle social. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Iamundo, que vai trazer algumas contribuições para nós hoje estarmos discutindo essa temática, cultura e controle social. Vamos então ao nosso primeiro slide. Através das práticas culturais são adquiridos os hábitos e as crenças, bem como determinadas atitudes além dos valores éticos, estéticos e morais, e evidentemente das normas de conduta social. As práticas culturais exercem sobre as pessoas certo controle, ou melhor, certo poder de coerção. Além disso, é preciso esclarecer que certos símbolos, ideias e valores é um conhecimento compartilhado pela sociedade. E por ser um conhecimento compartilhado, não pode ser compartilhado por toda a sociedade, mas tão somente por um segmento ou extrato social, o que evidentemente gera em muitos momentos certos conflitos. A cultura é entendida como as realizações humanas nos mais variados campos: científico, artístico, tecnológico, usos, costumes, formas de organização de trabalho, portanto, todas as manifestações que marcam a presença do homem. Dentro dos pensamentos relacionados ao conhecimento da antropologia, nós temos a cultura, que é um processo extremamente importante dentro da sociedade. É a partir da cultura que você percebe todas as práticas que vão existir dentro da sociedade, seja ela de cunho que vai através do processo artístico-cultural, bem como também as influências religiosas que tramitam dentro desse ambiente. Todas elas, de uma forma geral, nós temos efetivamente os comportamentos que se estabelecem a partir dessas características, que vão, em outras palavras, também trazer essa perspectiva que nós entendemos como conduta social, como as pessoas vão se comportar na sociedade, como essas pessoas efetivamente vão trazer, em outras palavras, essa relação de como vai existir essa sociedade dentro desse contexto, das formas de agir, das formas de se relacionar, e efetivamente também das próprias normas que se estabelecem dentro dessa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. As tradições são formas culturais que podem ser entendidas como a reserva cultural de determinada sociedade. Por que reservas? As tradições são aquelas práticas que, mesmo depois das transformações culturais do cotidiano, são lembradas ou, melhor ainda, são colocadas no armazém da sociedade. Por tal depósito, no armazém da história, a sociedade forma uma identidade no momento presente a partir das denominadas raízes culturais. Assim, as tradições oferecem a oportunidade do estudo e do entendimento, não só do passado, mas também da compreensão das modificações, ou, mais precisamente, do porquê das mudanças, das mutações práticas. As tradições referem-se desde as manifestações mais simples de uma comunidade até as mais complexas em uma sociedade. As tradições também são aspectos importantes dentro da sociedade. Tradição, do termo traditio, ou seja, transmitir uma informação, é um dos aspectos presentes e importantes também que fazem o comportamento, que fazem efetivamente essa conduta da sociedade. Que a partir dela, você percebe basicamente quais são os costumes existentes dentro de uma sociedade a partir desse processo da transmissão do conhecimento, entendida como tradição.
Então ela faz parte dentro desse cotidiano. Percebam vocês que os aspectos antropológicos eles têm efetivamente uma importância muito grande na formação dos costumes de uma sociedade, que vão, em outras palavras, estar presente dentro dos aspectos religiosos, normativos, culturais, educacionais e efetivamente trazendo então essa relação no todo de como essa sociedade ela vai se constituir nas suas diversas facetas. Vamos então ao nosso próximo slide. Os costumes, de modo geral, são entendidos como as práticas culturais que, inicialmente, com os usos, passam a interagir no cotidiano dos indivíduos e integram as formas de controle do comportamento coletivo. Assim, é possível entender que os costumes não são os únicos, isto é, existem diversos costumes para cada evento cultural. Há um parâmetro que deve ser seguido. Desse modo, as configurações sociais organizam a convivência pelos eventos culturais, que de modo geral podem ser assim elencados: sociais, morais, religiosos e jurídicos. Malinowski identifica os costumes como os conjuntos de regras que organizam a convivência social. As regras são estabelecidas para serem obedecidas, mas o conjunto das regras não significa que há uma interação entre todas as regras, pois, para cada situação sociocultural, há regras específicas. Aqui nós podemos perceber, então, efetivamente, a importância do estudo da antropologia, porque a antropologia ela se dedica, efetivamente, a entender esse processo cultural, a formação e os significados que existem em cada um desses comportamentos, bem como entendermos que isso vai, como citado por Malinowski, entender que a organização da sociedade ela faz parte desse processo da convivência, como as pessoas estão inseridas dentro dessa sociedade. Consequentemente, as regras, as normas, as formas de conduta, elas estão presentes dentro desse contexto também. Além de ser um aspecto visto pelo próprio direito como um princípio coercitivo para a conduta das pessoas, para a forma de como essas pessoas vão se comportar nessa sociedade, ela tem essa referência também a partir do processo cultural, dos seus significados a partir da sua prática cultural. Vamos então ao nosso próximo slide. Os estudos das leis na perspectiva da antropologia, como instrumentos institucionais de controle social, encontram-se, de modo geral, na esfera da sanção. Tal entendimento é possível se a reflexão sobre o significado da lei for sustentada pelo seguinte parâmetro: normatizado, juridicamente, como condição para estabelecer aquilo que a sociedade entende como valor aceitável por todos, mas aceitável por imposição, isto é, por força compulsória. Por que força compulsória? Primeiro, porque não é da natureza humana aceitar como condição natural devida à coerção. Segundo, porque a lei não é uma produção da natureza, mas uma produção cultural. Portanto, é historicamente formulada a partir das condições de cada sociedade em seu devido contexto cultural. Terceiro, a lei é a imposição, por conseguinte, a obediência só pode ser entendida se houver obrigação de obedecer. Percebam vocês que aqui nessa discussão nós temos então um processo importantíssimo, a própria leitura que a antropologia faz com relação ao estudo das leis. Dentro desse contexto, o processo de força compulsória, que é um dos aspectos discutidos dentro da antropologia, entende que é um processo estabelecido que não naturalmente na sociedade, mas através de um processo coercitivo ela se impõe para efetivamente regular os comportamentos das pessoas presentes nessa sociedade. Então aí nós temos alguns aspectos que obviamente eles serão absorvidos pela estrutura cultural de uma sociedade, bem como outros aspectos serão modificados. Então nós temos essas relações que existem dentro desse contexto. Então, ao pensar a perspectiva das leis a partir do preceito antropológico, nós temos então essa análise que se faz. Aquilo que é naturalmente estabelecido na sociedade, de forma cultural,
e aquilo que é imposto a essa sociedade a partir do processo coercitivo. Então aí nós temos as duas composições que podem ser analisadas dentro de um contexto antropológico e dentro de um contexto construído a partir da própria lei estabelecida pelas instituições jurídicas. Vamos então ao nosso próximo slide. As regras então elas se estabelecem de várias formas aqui, né, dentro desse contexto, e nós vamos perceber então nesse slide aqui como ela vai se caracterizar por cada uma dessas perspectivas. Então, primeiro ponto que nós temos, regras sociais, transformações econômicas, respeito para com os superiores. Primeira característica que nós temos. Regras dentro das perspectivas morais. Então nós temos a relação de conduta pessoal em relação aos parentes, amizade, honra e lealdade. Regras a partir da perspectiva religiosa, relativa ao sagrado, cerimônias de funeral e vários outros aspectos que também podem ser agregados aqui. Regras a partir da característica da magia, relativo à feitiçaria, práticas que obedecem às regras, né, estabelecidas dentro desse contexto voltado às magias, né, ou seja, esse universo e diversos significados aí, que se compõem dentro da perspectiva religiosa dentro desse contexto. E regras a partir das leis, que são constituídas, né, através do processo compulsório, ou seja, através do processo coercitivo que se estabelece. Aqui então vocês puderam perceber que dentro desse contexto da antropologia, podemos perceber que existem esses dois universos. Obviamente essas influências que são construídas dentro desse ambiente cultural vão se estabelecer e vão estar presentes também, em muitos casos, absorvidas pela lei constituída através dos processos coercitivos, compulsórios, que vão, em outras palavras, então, agregar diversos aspectos desse comportamento social, dessas tradições, desses costumes que existem dentro da sociedade. Então essa relação é extremamente importante e quando entendemos a antropologia como um fator também para podermos compreender a sociedade, ela nos traz essa expertise, esse conhecimento, né, que é, em outras palavras, compreender como a sociedade se constituiu a partir de determinadas crenças, de determinados comportamentos, de determinados significados e tradições, que muitos deles são absorvidos pelo direito, através da composição das normas. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui para conhecer um pouquinho mais essa inter-relação entre antropologia e direito. Quais são as conexões que existem? Nos encontramos então na nossa próxima aula.